Olá, muito bom dia. Estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical online. E o nosso bom dia, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós vamos dar continuidade à aula de ajustamento familiar. É necessário que cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada familiar possa saber o que pode acontecer nos dias atuais com relação aos seus filhos, para que tenham uma vida saudável e que vivam no plano de Deus, no padrão divino. Hoje nós vamos falar sobre os agentes desintegradores da família. Existem situações terríveis que nós podemos identificar como 6. O que acontece no seio da família, ou comportamento ou atitudes dos pais em relação aos filhos, que pode trazer o quê? Desintegração da família, seccionando a família e etc. Por exemplo, na infância, esses agentes levam aos desajustes sociais da criança e à delinquência juvenil. Presta bem atenção, às vezes nós vivemos e convivemos e sabemos e temos notícia de que crianças, jovenzinhos, adolescentes estão indo para o mundo do crime, estão indo para as drogas, estão tendo má associação e esta má associação leva a criança a ter pensamentos de revolta contra os seus próprios pais e principalmente entrando num caminho sem volta. Por que eu falo sem volta? Se a criança começa desde cedo a usar drogas, e a droga pode ser bebida, pode ser cigarro, começa na bebida, começa tomando cerveja, até há uma espécie de incentivo entre reuniões de juventude de se consumir bebida alcoólica. Algumas pessoas usam Coca-Cola com cachaça, Outras pessoas usam outras misturas que podem trazer prejuízo à criança, ao jovem, ao adolescente e depois se tornar um alcoólatra. Os pais podem realmente ser um campo incentivador para que essas crianças fumem ou usam bebida alcoólica. Não vamos falar nem de droga, porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Muito bem, vamos ver os agentes, alguns agentes que são. Eu identifiquei alguns agentes. Por exemplo, falta de amor no lar na infância. Como que nós podemos identificar essa falta de amor no lar na infância? Muitas crianças hoje se ressentem, dependendo do ambiente familiar, dependendo também da classe social, dependendo também daquilo que o pai pode oferecer a seu filho na infância, o amor fraterno, o amor de pai, o amor de mãe. Porque às vezes nós observamos que nem sempre a criança tem o amparo de afetividade dentro do lar. As crianças praticamente são jogadas, excluídas dentro do próprio lar. Muito bem, isso pode acontecer nas famílias menos favorecidas, é verdade, na qual o pai, a mãe às vezes trabalham e a criança fica jogada na rua, as crianças ficam no terreiro, com outras companhias, sem nenhum tipo de educação, sem nenhum tipo de zelo e muito mais de cuidado. Isso acontece sim. Mas entre as famílias abastadas, será que não acontece isso? Entre as famílias abastadas, talvez o pai ou a mãe trabalham o dia inteiro e a criança, o pequeno, na infância, não importa a idade, vamos dizer de 0 até 5, 6 anos de idade, fica com os cuidados da babá ou de uma empregada doméstica, que às vezes não tem aquele sentimento de mãe, que às vezes deixa a criança, a Deus dará, faz o que quer, come o que quer, a hora que quer. Então, com certeza, não existe aí um padrão dentro do lar de amor para essas crianças. Então, a falta de amor no lar na infância é um problema muito sério que vai refletir quando essa criança for mais velha, tiver mais de idade. Outro problema, mau exemplo dos pais na infância. Muitos lares hoje vivem em situação de guerra entre marido e mulher. Guerra mesmo. Os filhos ficam observando, não importa a idade dos filhos, se é pequenininho, se é grande, se é meia idade ou se são adolescentes. Vendo o pai brigar com a mãe,
e às vezes briga violenta. Coisas que somente o capeta, né, pode fazer uma coisa dessa, que é trazer a separação de casais, trazer a discórdia entre os casais, trazer o ódio entre os casais. E isso vai refletir nas crianças. É um mau exemplo. O pai que bebe excessivamente, principalmente no final de semana, que fuma excessivamente no final de semana, mau exemplo para os filhos, principalmente quando são pequeninos. Às vezes, palavras torpes, palavras que não condizem com qualquer sentimento de edificação de uma criança. Porque a criança, quando está na idade de 2, 3, 4 anos, ele vai aprender com os pais. Ele vai aprender a falar com os pais. As suas atitudes serão de acordo com o que vê dentro de casa, com os irmãos e principalmente com os pais. Então, mau exemplo dos pais é algo que nós chamamos a atenção porque nós não queremos realmente que a família fique desintegrada, né? Por exemplo, desamor entre os pais. O desamor é aquilo que eu falei, é muita briga, né? Muita discussão, falta de entendimento. Uma pessoa que tem um gênio assim explosivo, uma mulher que pode até ser rixosa, reclama de tudo, briga por qualquer coisa. O homem também, por qualquer coisa, está brigando com a mulher, né? Essa descompatibilização de união pode trazer desamor entre os cônjuges e trazer reflexo para a criança, para o adolescente. Com certeza, para os filhos é algo terrível, muito mal, muito ruim mesmo, né? Outro, atritos entre os pais. Esse atrito não é igual o desamor entre os pais. O atrito é quando o marido mete a mão na cara, no rosto da esposa. O atrito entre os pais é quando há uma violência física entre os dois. Não é só de palavras, mas realmente de agressão física. E quando isso acontece, com certeza vai ter muito problema na vida das pessoas. Outra situação, hipocrisia dos pais. A hipocrisia é o mesmo que falsidade. É a mentira. Que às vezes o pai conta para a criança mentira. E a mãe também assume isso, se concordar com o pai. De enganar a criança, de falar para a criança coisas que não são verdadeiras. Ou enganar a criança. A criança talvez pede alguma coisa, fala, não, tá bom, daqui a pouquinho eu vou te dar. E não dá. Criança tem que ter o padrão real da verdade. Olha, eu quero comprar pai, me dá uma bola. Não, filho, não temos dinheiro para comprar a bola agora. Futuramente, quando tiver condição, nós vamos te dar a bola. Pai, eu quero um robô, eu quero um celular, eu quero isso, eu quero aquilo. Não mentir, dizendo, ó, daqui a pouco eu vou te dar, vou ver. Entendeu? Não engane as crianças, não engane ninguém, fale a verdade. Não tenho dinheiro, não posso agora. Porque a criança tem que entender, na verdade, tudo isso que está acontecendo. Vício dos pais. Oh, meu Deus do céu, eu já falei logo no início, algo que é muito importante para as pessoas entenderem que é necessário não beber na frente das crianças. Tem muitas pessoas que gostam de tomar cerveja, vinho, uísque, até cachaça, alguma coisa junto com os filhos. Final de semana, churrasquinho, etc. Muito bem. O vício dos pais pode influenciar o filho a querer. E tem pais, inclusive, que dá um pouquinho de cerveja para o garoto. Se o menino tem 12, 13 anos, deixa ele experimentar. Entende? Isso vai fazer com que a criança, o jovem ou o adolescente tenha vontade também de participar dessa rodada de cigarro até, né? Cigarro e também de bebidas alcoólicas que pode haver dentro de um lar e que as crianças ficam observando e ficam com vontade de tomar também, e às vezes tem até um incentivo de um parente que esteja na casa, alguma coisa nesse sentido. Mau relacionamento dos pais. O relacionamento dos pais é o relacionamento com pessoas de fora. O mau relacionamento com pessoas de fora. Quem é que você traz para dentro da sua casa? São pessoas maravilhosas?
São pessoas que realmente têm, na verdade, a condição de viver bem com a sua família? Muitas pessoas levam pessoas dentro da sua casa justamente para trazer problemas dentro da casa. Já tive informações que existia casais amigos que levavam para almoçar, para jantar, final de semana, sempre esse casal junto com a família de um determinado cidadão. Casado, com esposa, né? E com filhos também. E vinha o outro casal, com a esposa, o marido, a esposa, com filhos também, e faziam aquela associação na beira, às vezes, de piscina, é o churrasquinho, é conversa vai, conversa vem. Estavam sempre juntos. Tiravam férias juntos, viajavam juntos, iam para a praia juntos, alugavam casa juntos. No final dessa história, o que aconteceu? O marido de um se apaixona pela mulher do outro, e vice-versa. E depois houve uma paixão, e o que aconteceu? Começou a haver a traição entre os casais, até que um descobriu, olha, você está com coisa com a minha mulher, você está namorando a minha mulher. Eu falei, eu namoro a sua mulher, por que você está namorando a minha? Imagine que situação. Mau exemplo, isso deu o quê? Tragédia. Houve separação, houve briga. E não é somente isso. Quais são as pessoas que você leva para dentro da sua casa? São realmente pessoas amigas? Pessoas que edificam a sua casa, edificam o seu lar? Pessoas que comungam com a mesma fé que você tem a mesma intenção de ter a vida eterna com Jesus Cristo? Quando você leva pessoas para as suas casas, o que tem que acontecer? Tem que ser para uma reunião familiar vinculada a Jesus Cristo, nosso Senhor, para o estudo da palavra, para orar, para ter realmente comunhão, que é muito importante entre as famílias. Então, é preciso ter muito cuidado com esse item, que é o mau relacionamento dos pais. Porque nisso tem também a hipocrisia, nisso também tem os vícios, tem a falta de amor no lar, tem o mau exemplo dos pais na infância, o desamor entre os pais, o atrito entre os pais. Todas essas questões, no mau relacionamento dos pais, reflete no que nós falamos sobre esses problemas sérios, esses agentes que destroem a família. Então, com certeza, temos que tomar muito cuidado com isso. Caso contrário, a família estará em perigo. E para que isso não aconteça, nós temos que estar preparados para, com a palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada, ter um padrão divino na nossa casa, com a nossa família. Amém? Na semana que vem estaremos com a terceira aula e vamos falar sobre o abandono da formação da personalidade na infância. Próxima aula, abandono da formação da personalidade na infância. É muito importante. Gostaria que vocês estivessem conosco neste mesmo horário. Muito bom dia, fique com Deus e que a paz de Jesus esteja com toda a família. Até a semana que vem.